sistema religioso não quer que você saiba disso. Eles querem te fazer entender que esse império das trevas é o inferno, é o reino de Satanás, é a casa do capeta. Não é isso. A maioria das pessoas dentro do sistema religioso insistem em viver no império das trevas. Aquilo que eu recebo de Deus, Ele me dá por graça. E aquilo que eu não recebo de Deus, Ele não me dá também por graça. E qual é a dificuldade nisso? É entender que o que Ele dá e o que Ele não dá, para mim, é pro meu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olá, eu sou o Charleson Silva. E o vídeo que você vai assistir agora pode mudar a sua vida. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de te fazer 2 pedidos. O primeiro pedido é que você se inscreva nesse canal. E ao se inscrever nesse canal, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. E o segundo pedido que eu te faço é que você se torne membro desse canal. Fazendo assim, você estará me ajudando e me ajudando muito, tá bom? Então, se você tem condições de se tornar membro desse canal, faça isso e que o Eterno te abençoe. Vamos para o vídeo. O tema da nossa reflexão de hoje é das trevas para a luz. Esse é o nosso tema de hoje, das trevas para a luz. E para que nós possamos tomar como base para a nossa reflexão, eu gostaria de ler com você o texto, um versículo, que está aqui em Colossenses, o capítulo 1 e o versículo 13. Se você tem uma Bíblia aí para você acompanhar comigo, abra-la em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o 13 e o 14. Está escrito assim, olha. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado da luz. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Eu vou ler de novo, minha gente. Não custa nada ler mais uma vez. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado da luz. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Minha gente, eu, quando fazia parte do sistema religioso, fui ensinado que nesse versículo o apóstolo Paulo está dizendo que nós estávamos nas mãos do diabo, do Satanás. Aí Jesus foi lá e nos tirou das mãos do diabo. Então o império das trevas que foi me ensinado, que o império das trevas é o reino do diabo, é o reino de Satanás. De forma que aqui tem 2 reinos brigando, lutando entre si. O reino de Deus e o reino do diabo. Mas para que a gente possa entender o real significado do que é esse império das trevas, do qual nós fomos resgatados, nós precisamos compreender o contexto da teologia de Paulo. O que Paulo chama de império das trevas? O que Paulo chama de reino da escuridão? O que é estar nas sombras ou na escuridão, segundo a teologia de Paulo? É simples. Na teologia paulina, o império das trevas é o governo, o domínio da lei de Moisés. Repito, o império das trevas, na teologia de Paulo, é o domínio da lei mosaica, da lei de Moisés. E o que Paulo está dizendo a essas pessoas é que elas foram, por Jesus, resgatadas desse império, desse governo da lei, chamada por ele de governo das trevas ou império das trevas, e foi transportado para um reino diferente, um reino que agora é luz. E esse reino da luz é o evangelho, é a graça. Perceba que outrora andavam
debaixo da lei. Entende? Andavam debaixo das regras da lei de Moisés, de forma que Paulo frequentemente dizia que esta lei era uma lei para condenação. Paulo frequentemente dizia que esta lei era uma lei para a morte. Por quê? Porque essa lei ela não nos removia o pecado. O objetivo da lei era apontar o pecado. Mas embora ela apontasse o pecado, ela não tinha poder para remover o pecado. Eu usei um exemplo esses dias e vou repetir aqui para vocês. Imagine você você cai, machuca a sua perna e você vai até o médico e chega lá, o médico pede uma radiografia da sua perna. E quando sai a radiografia, na chapa está lá constatando uma fratura, você quebrou a perna. Aí o médico pega a chapa e fala assim, olha, tá vendo aqui, olha, você fraturou a sua perna. Agora você vai pegar essa chapa, vai levar para casa e vai fazer um chá de chapa e vai tomar 3 vezes por dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O chá de chapa, o chá de radiografia, vai curar a fratura da sua perna? Responde para mim, por favor, enquanto eu tomo água. Chá de radiografia cura a fratura de perna? Responda para eu saber se você está acompanhando o raciocínio. Boa noite, Lilian. Boa noite, Luciano. Chá de radiografia de chapa não cura a fratura de perna. Sabe por quê? Porque o objetivo da radiografia não é colar a fratura, não é cicatrizar a fratura. Boa noite, Maria Cleone. O objetivo da radiografia é apenas identificar, mostrar a fratura. Agora, para curar a ferida, para restaurar o osso quebrado, é preciso tomar as medidas cabíveis. Tem que engessar, tem que guardar repouso, não é assim? A mesma forma é a lei de Moisés. A lei de Moisés não tem como objetivo resolver o problema do pecado, e sim apontar, mostrar o pecado. Paulo diz que ele se tornou pecador quando ele teve conhecimento da lei, porque foi a lei que mostrou para ele o que é o pecado. Porque se a lei não dissesse não roubarás, ele não saberia o que era roubar. Você compreende? Isso é andar, irmã Sônia, no reino das trevas. Andar no reino das trevas é você viver ainda tentando observar as ordenanças da lei. Agora, ser transportado para o reino da luz é você entender que a lei foi satisfeita, cumprida por Jesus na cruz do Calvário. Então você me entende que quem está na luz não tem esta obrigatoriedade de cumprir a lei. Pelo contrário, quando alguém que diz estar em Jesus decide viver observando a lei de Moisés, tal pessoa está anulando o sacrifício de Cristo. Agora, aqui que vem o problema. O problema, minha gente, é que a maioria das pessoas que estão introduzidas dentro do sistema religioso insistem em viver no império das trevas. Eu vou repetir para você. A maioria das pessoas dentro do sistema religioso insistem em viver no império das trevas. Sabe por quê? Porque elas se submetem ao governo da lei de Moisés. Elas se submetem aos apontamentos da lei. De forma que é muito fácil você perceber como um crente que foi alienado e manipulado pela religião não consegue compreender essa não obrigatoriedade de cumprir a lei. Eles ainda entendem que para agradar a Deus é preciso entregar um dízimo. Ainda entendem que para agradar a Deus precisa frequentar um ambiente ou frequentar um templo. Entendem que para servir a Deus precisam fazer os seus votos, precisam fazer barganhas com Deus.
estão vivendo no império das trevas. E o que é mais triste, minha gente, é que a porta desta gaiola foi aberta. A porta está aberta para saírem quando quiserem. Mas tal como um passarinho que se acostumou ao conforto da gaiola, muito embora conforto nenhum exista, mas tal como um passarinho dentro da gaiola, eles olham e dizem assim: não, isso é demais para mim, preferimos ficar aqui dentro mesmo. Eu já ouvi gente dizer: eu aprendi assim e se tiver errado eu vou morrer desse jeito. Já ouvi gente me dizer: olha, eu aprendi desse jeito, que eu tenho que cumprir essas regras, que eu tenho que obedecer essas leis, que eu tenho que guardar dias sagrados, então eu aprendi assim e eu vou morrer desse jeito. Agora, o reino da luz está disponível a todos. Todos quanto se lançam na graça de Deus. Todos quantos decidem abrir os seus olhos e entender a sua insuficiência, a sua incapacidade de cumprir essas regras e essas leis mosaicas. Afinal de contas, a lei de Moisés nunca foi dada por Deus para que a gente cumprisse. Talvez isso seja novo para você, mas eu vou repetir. A lei de Moisés nunca foi dada por Deus para serem cumpridas. Sabe por quê? Porque Deus sabe a nossa incapacidade de cumpri-la. Deus deu a lei de Moisés justamente para nós, para o ser humano, entender a incapacidade do homem de cumprir a lei, porque somos imperfeitos. E por mais que tenhamos a tendência de transmitir para os outros uma imagem de santidade, uma imagem de que sou uma pessoa irrepreensível, por mais que o nosso exterior transpareça esta aparência de santidade, Deus sabe a nossa insuficiência no que se refere à obediência dessa lei. E foi justamente por isso que ele deu a lei de Moisés, para que o homem, ao olhar para ela, perceba a sua incapacidade de cumpri-la e a necessidade de alguém em cumpri-la em nosso lugar. E foi por isso que Jesus gritou na cruz: tetelestai, está consumado. Eu falei na live que eu fiz hoje cedo que se existe uma frase que resume a obra na cruz e a obra de Jesus, a frase é: está consumado. Porque no Evangelho, na graça de Deus, tudo está consumado. Tudo já foi feito. Não existe nada por fazer. Não existe nada que eu possa realizar e nem precisa que eu realize. Porque está consumado. E quando ele disse tetelestai, está feito, está consumado, ele estava abrindo a porta e dizendo para quem estava no reino das trevas: o reino da luz está sendo inaugurado. Ele estava transportando do reino das trevas para o reino da luz. Ele estava nos tirando debaixo do jugo da lei, debaixo da escravidão da lei, e nos levando para o seu evangelho, para a sua graça. Você entende isso, minha gente? Só que o sistema religioso não quer que você saiba disso. Eles querem te fazer entender que esse império das trevas é o inferno, é o reino de Satanás, é a casa do capeta. Não é isso. Mas se você descobrir isso, você sabe o que acontece? Eles perdem o poder e o controle sobre você, porque aí você não tem mais medo. Porque segundo a religião, o reino da luz é só dentro de um templo, é só dentro de uma denominação, é só dentro de uma igreja, entende? É só quem está lá dentro que está no reino da luz, o resto está vivendo no império das trevas.
Agora, minha gente, o problema é que a maioria das pessoas que estão no império das trevas estão dentro dos templos. Repito, a maioria das pessoas que vivem, discípulo Márcio, a maioria das pessoas que vivem no império das trevas estão dentro dos templos, porque são doutrinados a viverem guardando, seguindo a lei de Moisés. São doutrinados a se curvarem diante de uma lei que já caducou. Palavras do escritor aos Hebreus, não é eu que estou dizendo, é o escritor aos Hebreus que diz que a lei entrou em caducidade, caducou, não está mais em vigência. Mas lá dentro, o sistema religioso te ensina que se você não pagar o seu dízimo, você está debaixo de maldição. Quando na verdade o Evangelho diz que debaixo de maldição, isso está em Gálatas capítulo 4, capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, Gálatas 3:10, se eu não me engano, que está debaixo de maldição é tentar se justificar diante de Deus, observando a lei. Mas olha o que eles ensinam, hein? Para você ser abençoado, você tem que entregar o seu dízimo. Aí, gente, isso entra na cabeça da pessoa, porque eles estão ensinando o seguinte: olha, enquanto você entrega o seu dízimo, Deus está protegendo a sua casa do devorador. Se você não entregar o seu dízimo, o devorador entra na sua casa. Aí, chega um mês que o irmão não consegue entregar o dízimo dele. E justamente naquele mês, o cara fez tanta conta no decorrer do mês, que no final do mês ele está todo endividado. Aí sabe o que ele começa a pensar? Sabe o que ele começa a raciocinar? Isso está acontecendo comigo porque eu não entreguei o dízimo. Aí esse irmão começa a ficar doido. Esse irmão começa a ficar desesperado. Ele acha que ele está debaixo de maldição. Ele acha que é o devorador que entrou na casa dele. E não é. Foi só ele que durante o mês fez conta demais. Mas o pobrezinho foi tão doutrinado pelo esse império das trevas e anda tão cego na escuridão, e a única voz que conseguem ouvir é a voz de lobos em pele de ovelha, dizendo: tragam os seus dízimos, tragam os seus votos, tragam as suas ofertas, e numa escuridão tremenda, tateando, sem enxergar coisa alguma diante de si. Afinal de contas, é só trevas, é só escuridão. Esse é o império das trevas. E Jesus está dizendo: venha para o reino da luz. Porque se nas trevas você só escuta vozes e mais vozes sem sentido, aqui no reino da luz você enxerga com clareza, olhando através dos olhos do Evangelho, através dos olhos de Jesus, compreendendo o significado do Evangelho, o significado de todas as coisas. Sabe por que muita gente do sistema, ao entrar numa live como essa, não consegue compreender coisa alguma do que eu estou dizendo? E para muita gente, tudo que eu estou dizendo aqui é balela, o que eu estou dizendo aqui é coisa da minha cabeça, o que eu estou dizendo aqui não faz sentido. Sabe para quê? Sabe por que para muita gente é assim? Porque vive na escuridão. E os olhos espirituais não recebem a luz do Evangelho. Os seus olhos não conseguem receber a luz daquilo que Jesus já iluminou para nós. Eles não entendem que tudo aquilo lá da antiga aliança, do antigo pacto, eram apenas sombra de coisas maiores que viriam. Porque diz Paulo que a verdade, se não me engano, aos Colossenses que Paulo diz isso, que aquelas coisas eram sombras, mas a luz, a realidade é Cristo. Infelizmente, a igreja evangélica tem andado nas sombras, fazendo suas campanhas, entregando seus dízimos, fazendo seus votos, e não conseguem enxergar com clareza o significado do Evangelho. Aí, nesse meio, tem pelo menos dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que
de forma fraudulenta, perversa, deliberadamente, com caráter deturpado. Tem pessoas que querem enganar o povo. Entendem? Tem líder que quer de fato enganar o povo e pregam mentira e deturpam o evangelho por convicção. Agora, em outra partida, tem gente boa também. Tem gente sincera também. Mas que infelizmente aprenderam do jeito errado. E que estão ali transmitindo aquilo que aprendeu. Não porque é mau caráter, não porque não presta, mas é porque é alguém que foi doutrinado, assim como um dia eu fui, assim como um dia você foi. Entende isso? Tem muita gente boa. Eu seria um hipócrita em chegar aqui e dizer assim, ó, todo mundo do sistema religioso não presta. Eu seria hipocrisia. Seria uma hipocrisia minha. Sabe por quê? Porque tem gente sincera que aprendeu e simplesmente está transmitindo o que aprendeu. Agora, de fato, tem muita gente, é a grande maioria, não é todos, mas a grande maioria, principalmente se tratando desses grandes líderes famosos, mega ricos, milionários, principalmente se tratando desses. Aí são tanta gente que de forma deturpada e com caráter corrompido, enganando as pessoas. Sabe por quê? Porque insistem em prender pessoas do bem no império das trevas. Eu estou vendo aqui o André Parabólica. O André Parabólica, desde quando eu iniciei as nossas lives, ele entra aqui para me criticar, né, para poder, enfim, para criticar o que eu digo. Agora ele está dizendo aqui, ó, 53 mil seguidores. Se cada um der R$1, não, meu irmão, o meu objetivo aqui não é ganhar R$1 de ninguém, tá bom? O meu objetivo aqui é que você entenda a mensagem do Evangelho. Só isso. Se encerrando essa live você compreendeu que a porta foi aberta e o reino da luz está de portas abertas para te receber, é o que eu estou buscando aqui. Ok? Se uma pessoa entender isso hoje, para mim o objetivo desse vídeo foi cumprido. Você que está me assistindo, esse vídeo vai para o YouTube. Você que está assistindo essa live, você que está assistindo esse vídeo, se você entender que Jesus na cruz estava te resgatando das trevas e te levando para o reino da luz, para mim, o objetivo desse vídeo foi cumprido. Era isso que eu queria, que você compreendesse essa verdade. Agora, viver no reino da luz tem as suas responsabilidades. Sim, porque quando eu venho para o reino da luz, eu começo agora a enxergar com clareza a realidade das coisas. E eu não tenho mais uma barganha para fazer com Deus. Eu não tenho mais um voto para tentar comprar o favor de Deus. Entende? Eu agora entendo que tudo é graça. E como eu disse hoje na live que eu fiz às 1h da tarde, aquilo que eu recebo de Deus, Ele me dá por graça. E aquilo que eu não recebo de Deus, Ele não me dá também por graça. E qual é a dificuldade nisso? É entender que o que Ele dá e o que Ele não dá, para mim, é para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu encerro esse vídeo dizendo que Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você anda em trevas ou você anda em luz? Você é filho do império das trevas ou você é filho do reino da luz? Em outras palavras, você vive guardando a lei mosaica ou você compreendeu o sacrifício de Jesus e se lançou para descansar no seu repouso e vive carregado por Ele? Onde você decide caminhar? Essa pergunta, embora seja simples, mas ela é de uma profundidade muito grande. Porque a partir do momento que você compreende o que é o império das trevas e o que é o reino da luz,
você começa a olhar para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, não desprezando, não dizendo que ele não tem valor, mas você começa a olhar e ler o Antigo Testamento, tendo Jesus como sua chave hermenêutica, e você começa a ver evangelho lá no Antigo Testamento, e tudo aquilo que não é conforme Jesus, do Antigo e do Novo Testamento, você entende que não é para você. Quando você vem para o reino da luz, você começa a perceber que, para mim, só vale, só serve, só está em vigência aquilo que é conforme Jesus. Aquilo que não é conforme Jesus serviu para um tempo, para um povo, para uma cultura, mas não é para eu viver e fazer hoje. Ah, Charles, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas está em Jesus? É conforme o Espírito do Evangelho? Porque se não for conforme o Espírito do Evangelho, se não for conforme Jesus, pode estar na Bíblia, mas não é para você fazer hoje. Hoje uma pessoa falou comigo assim: Charles, a gente tem que fazer tudo que está na Bíblia, tá? Eu falei com ele assim: meu irmão, se for assim, então você tem que apedrejar o seu filho se ele for respondão. Porque está na Bíblia que se você tiver um filho desobediente, pega o seu filho, leva ele ao centro da cidade e apedreja ele até a morte. Ou se a gente tiver que fazer tudo que está na Bíblia, você tem que cortar a mão da sua mulher se um dia ela separar uma briga sua. Porque lá diz que se uma mulher separar uma briga do marido sem querer ela tocar nas partes íntimas do rival, a mão dessa mulher tem que ser cortada. Se a gente tem que cumprir tudo que está na Bíblia, a gente tem que matar apedrejado até mesmo um parente nosso que não serve a Deus, ou que não que não acredita em Deus, que é um ateu. Porque lá diz o seguinte: olha, se alguém, mesmo que seja sua esposa, um dia te convidar para adorar um outro Deus, você será o primeiro a apedrejar ela, e depois leve ela ao centro da cidade para que todo o povo a apedreje. Tem que seguir a Bíblia toda? Ah, minha gente, repito, no reino da luz, o que governa os nossos passos, as nossas decisões, os nossos desejos, o que governa a nossa vida é o Evangelho, é tudo aquilo que é conforme Jesus. Quando nós somos transportados para o reino da luz, nós nos submetemos ao governo de Cristo. É por isso que Paulo diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nesse reino, eu morro e ressuscito com Cristo. E ao ressuscitar, a vida que eu vivo nele, para ele e por ele. Ah, Jesus, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa cada dia mais compreender a grandeza, a glória que é viver nesse reino da luz. Para que a gente possa compreender o quão glorioso é viver nesse reino da luz. E quanto àqueles que ainda estão no império das trevas, sendo doutrinadas pela religião, a seguir uma lei, a seguir regras, a desprezar o teu sacrifício na cruz. Abra os olhos dessas pessoas, que a tua luz ilumine o caminho deles, para que eles possam ser conduzidos até esse reino da luz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, minha gente!